Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast, hoje com o professor Anísio Castelo Branco, que é especialista em matemática financeira, perícia judicial e educação financeira com mais de 30 anos de experiência. Professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito prazer, Thomas, muito obrigado aqui pelo convite. Estou aqui à sua disposição de bater esse papo aqui sobre o que você achar que deve perguntar. Pergunta se você quiser. Professor Castelo Branco, sei que você é mestre pela PUC São Paulo, atua como presidente de importantes instituições. Eu queria que você falasse aqui para os nossos telespectadores, que são jovens advogados, temos empresários, a gente tem as pessoas que são curiosas, e a gente queria saber da sua trajetória, da sua formação, dos seus perrengues no início de carreira, até a trajetória dos dias de hoje. Tá bom, então vamos lá. Bom, eu estou aqui há mais de 30 anos em São Paulo, mas eu sou de Teresina, no Piauí, rapaz, sou de longe. Bacana. Aí eu fiz vários concursos públicos, atuei em algumas entidades, mas aí depois eu entrei na faculdade de matemática, né? Consegui me formar em administração de empresas também, economia, contabilidade, jornalismo, psicanálise. Então você fez várias faculdades. Várias. Aí eu fiz várias pós-graduação também. Eu consegui me pós-graduar em recuperação judicial e falência. Bacana. Em finanças, de uma forma geral, fui professor de inúmeras faculdades aqui em São Paulo, pelo menos umas 15 que eu me lembro, assim. E escrevi livros, né, mais ou menos uns 30 livros, já consegui publicar. E gosto de escrever, me considero um escritor também, né? E aí eu trabalho com perícia judicial, administração judicial, e sou interventor federal do Tribunal do TRF3, da Vara Criminal aqui de São Paulo, da lavagem de dinheiro. A vara especializada aqui em lavagem de dinheiro, crime de lavagem de dinheiro. E a gente atua em muitas operações aí dessas operações que a Polícia Federal promove, e por muitas das vezes a gente precisa atuar como interventor nessas operações de lavagem de dinheiro. Eu atuei na Operação Contágio, que é uma operação que atua aqui nos municípios de Embu das Artes, Cajamar, Itapecerica da Serra, Hortolândia. A gente administrou 11 hospitais lá para a Justiça Federal. Só. Administramos lá mais ou menos uns 1.200 médicos, acho que uns 2.000 funcionários, mais ou menos uma cadeia de 400 fornecedores, durante 2 anos para a Justiça Federal. E também atuei em outras operações. E inúmeros processos judiciais aqui, como perito judicial, administrador judicial. Atualmente eu estou investigando as operações do Banco Master aí, a pedido de um fundo de previdência. E é isso. E nós temos o nosso escritório de perícia judicial, que a gente trabalha hoje muito para os advogados que precisam construir prova defensiva para seus clientes em processos que eles estão sendo acusados de algum crime de lavagem de dinheiro, crimes tributários, crimes empresariais. Então a gente consegue construir a prova técnica que o advogado precisa para ele fazer a defesa do cliente dele. Porque eu tenho a seguinte concepção, Thomas. Quando o juiz ele quer te condenar, cara, você pode entregar a melhor petição do mundo. 1000 páginas de petição, ele vai te condenar. Se você não levar para ele um fato novo que mostre que ou a investigação da polícia errou, ou o Ministério Público se equivocou na denúncia, ele não vai te liberar de algumas coisas. Eu penso que seja por aí. Então a gente ajudou a construir, incentivamos a OAB a criar um provimento chamado Provimento 188 de 2018. Esse provimento ele cria a possibilidade do advogado brasileiro se tornar igual ao advogado americano, fazendo aquela chamada advocacia investigativa, defensiva, né? E aí,
Com isso, a gente pode atuar como perito, assistente desse advogado e fazendo essa chamada perícia investigativa, que ajuda muito os advogados a defender os clientes nessas questões mais criminais e empresariais. E você sabe, doutor Castelo Branco, que a gente está organizando um evento pela OAB Federal com a coordenação das perícias. Existe uma coordenação nacional das perícias, que o presidente é o Diogo Ramos, de Pernambuco. Certo. E a gente está organizando agora para o mês de setembro até um debate mais amplo, certo, com especialistas do direito internacional. Então, de repente, a gente pode até fazer um convite para você falar nesse evento. Eu sempre vou para Brasília, eu tenho um escritório em Brasília também. E agora, nesse tema de educação financeira, professor, o que você acha desses grandes desafios no Brasil? Como é que você enxerga a nossa educação financeira? Olha, eu acho o seguinte, nós temos aqui um problema que é assim, qualquer cidadão, seja ele advogado, economista, filósofo, sociólogo, não importa, se ele passou pelo ensino fundamental e médio, ele foi obrigado, querendo ou não, a estudar 11 anos de matemática. Sim. Independente da área que você vai seguir. Esse é um fato. O problema é que, nestes 11 anos, o cidadão ele não foi preparado para entender educação financeira. E nem matemática financeira, que o pessoal confunde muito educação financeira e matemática financeira. São duas coisas bem distintas. E aí o que eu vejo é o seguinte, nós temos muito discurso que é bom educação financeira, que devemos implantar nas escolas, que devemos fazer, mas nós temos pouca prática. Porque educação financeira é algo que realmente deveria fazer parte da grade escolar das escolas, de todo mundo. Só que para implantar a disciplina, você tira hora-aula de alguém. De alguma outra matéria. De alguma outra matéria. Aí você começa a ter uma turma aí que não deixa tirar. Então, como é que você vai fazer a educação financeira dessa forma? Fica difícil. E a matemática financeira? A matemática financeira, se você pegar nos livros de matemática que já existem hoje no país, todos eles têm matemática financeira nos livros. Só que os professores, por calendário apertado e também por falta de formação adequada, não conseguem ensinar matemática financeira. Por quê? Se você pensar assim, esse ano nós vamos ter 197 dias úteis, o ano inteiro. Tá. Aí se você tiver uma grevezinha, tem os feriados, tem isso, qualquer problema que tiver, não tem aula. O professor mal consegue cumprir aquela carga horária básica que é ensinar equação, aquelas coisas que a gente aprende na escola. E fica a matemática financeira de lado. E aí o que acontece? Só que quando a pessoa assume a maioridade de 18 anos, ela já é juridicamente responsável e capaz de fazer uma dívida em um banco qualquer. Só que sem formação nenhuma. É uma pessoa que vai dirigir um carro sem carta de habilitação. Aí são essas pessoas que estão entrando no mercado de consumo que são vítimas do sistema bancário, das fintechs, de todo tipo de assédio que existe, do comércio em geral, para comprar sem saber o que é crédito consciente. Por isso que um acesso fácil ao crédito. Não, por isso que o Brasil, desde o tempo que eu trabalho com isso, já faz mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho com educação financeira, eu sempre escuto 70%, 80% de endividados. E nunca vai mudar esse número, porque essa massa de manobra é necessária para o sistema funcionar. Então, e assim é que tem sido. Então, se você perguntar assim, qual o futuro da educação financeira do Brasil, eu vejo como positivo, mas eu ainda vejo ainda muito em marcha lenta, porque não existe políticas públicas realmente focada em implantar a educação financeira. A OCDE, o doutor deve conhecer, sim, que hoje mais ou menos são uns 35 países que fazem parte, o Brasil está tentando entrar na OCDE. Uma das metas da OCDE é que o Brasil implante essas políticas de educação financeira. Então tem que ser uma política de governo
para poder entrar na OCDE, e essa é uma das políticas que são necessárias. Então, em professor Castelo Branco, outro dia entrevistamos aqui o Sérgio Kobayashi. Sérgio Kobayashi, que foi, inclusive, secretário de Educação, parece, do Estado de São Paulo. Depois ele foi para o Ceará. Ele foi deputado, não foi? Foi. Aí, não, foi o irmão dele. Ah, tá. O Sérgio era mais dessa parte acadêmica. Certo. E aí ele foi, parece que para o Ceará, esse período, e ele trabalhou na área da educação em algumas cidades do Ceará. E aí ele estava dizendo aqui no podcast, professor, que lá no Ceará tem um modelo cearense de matemática, de uma educação financeira, que deu um salto no sistema brasileiro. Sim. Eu não sei se você conhece o programa que ele falou, acho que é lá do Ceará. E o estado de São Paulo, na questão da educação, comparado com os outros estados do Brasil, tá muito para trás. Não, no Brasil também tem grande iniciativa, isso aí também no estado do Piauí também. É uma iniciativa boa, estado do Paraná também. Mas realmente o estado de São Paulo ainda está bem para trás. Isso é verdade. Temos um secretário aí que é muito bom, que está implantando muita tecnologia, e também parece que é desejo do governador, o atual governador, implantar a educação financeira. Entendi. Então, mas eu acho que isso aí, quando eu falo que deveria ser política de governo, é política de governo federal. O governo federal deveria mexer nas bases da educação, na LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e determinar que fosse obrigatório ter essa disciplina em todas as escolas brasileiras. Aí, eu acho que dessa forma funciona. Obviamente, quem vai executar o projeto são os governos estaduais e os governos municipais. Mas ele segue o quê? Uma diretriz básica geral do Ministério da Educação. Entendi. Então, falta isso. Professor Castelo Branco, quais são os erros mais comuns que você observa nas decisões financeiras de pessoas e empresas? Olha, o erro mais comum é a pessoa misturar a vida pessoal com a vida da empresa. Os gastos pessoais? É o cidadão não saber que a vida dele é uma coisa e a da empresa é outra coisa. Então, esses são os gastos, assim, já falando assim de empresa e pessoa. Mas eu acho que o cidadão hoje, o maior gasto, todo mundo sabe, Thomas, que você não pode gastar mais do que ganha. Sim. É a regra básica, né? Isso aí. E aí, professor Castelo Branco, você tem que ver o que você recebe para você fazer. Isso aí é o básico, não precisa ser formado em nada para entender isso. Mas os erros mais comuns que as pessoas tomam é tomar decisões por impulso. Eu vou te dar um exemplo prático aqui. Vamos imaginar a seguinte situação. Que uma amiga, alguém te fala assim, liga para você e fala assim, você vai no meu aniversário, vai ser no final do mês. A pessoa na hora responde assim, não, pode contar comigo, põe meu nome na lista aí, na lista VIP. Aí na hora que a menina termina a ligação, a primeira coisa que ela faz, ela vai olhar para o guarda-roupa dela, com que roupa eu vou nessa festa. Aí ela vê um vestido que ela quer ir, mas ela lembra que ela já foi em outra festa com aquele vestido, com aquela roupa, e que estavam outras amigas dela. Então a mulher não gosta de repetir roupa. Sim. Então ela já vai perguntar, tal pessoa vai também, outro não vai? Eu falo assim, vai também, tá, confirmou já. Então ela já começa a entender que ela tem que comprar um novo vestido, que vai demandar talvez um acessório, um sapato diferente, tem a questão do cabelo, tem a questão da maquiagem, tem a questão do presente e do consumo que a pessoa vai ter naquela festa. Ou seja, e ela já aceitou que vai naquele evento. Aí você vai somar essas brincadeiras, está dando aí R$1.000, R$1.500. E compra por um impulso. Por uma decisão que ela disse assim, eu vou. Aí você fala assim, e como é que você deveria fazer, para não dizer, como é que você vai dizer não para uma pessoa que está te convidando para uma festa que você vai ter que se produzir para ir nessa festa? Você tinha que falar sempre assim, eu sempre falar assim, olha, que legal, não, eu quero ir sim. Só que eu preciso só te confirmar isso aí amanhã, porque eu tenho que olhar uma data aqui, para ver se não vai casar com alguma coisa que eu vou fazer. Na verdade, ela não vai olhar data nenhuma, ela vai olhar se ela pode ir nessa festa ou não. Entendi. Porque se ela ganha, por exemplo, R$5.000,
estamos falando aqui para o brasileiro realmente trabalhador aí, e ela vai gastar R$1.000, R$1.500 para ir numa festa, como é que ela vai tirar esse orçamento dela? Sim. Aí ela tem que pensar se vale a pena ela ir ou não nesse evento. Às vezes, e como é que ela faz? Ela pode falar assim, nesse dia eu vou ter um evento para ir, vou ter uma viagem, vou ter uma prova para fazer, uma reunião, qualquer coisa, mas eu vou passar aí para te dar um abraço e te levar o teu presente. Aí leva lá, dá uma lembrança, e eu tenho certeza que ela vai ser muito melhor lembrada por esse abraço, por esse gesto, por essa consideração, de que por muitos que foram na festa que gastaram R$1.000, R$2.000, R$3.000 para estar lá. E sem a dívida que ela fez inicialmente. Você está dizendo que isso é uma tomada de decisão, né? É uma tomada de decisão. Então, o brasileiro, eu lembro que na minha época da faculdade, Thomas, fez o seguinte experimento num supermercado. Não tem aqueles gôndolas do supermercado que você põe lá assim, leve 3 e pague 2? Inverteram o negócio lá. Mudaram, pegaram a mesma embalagem, fabricaram igualzinho, colocaram assim, leve 2 e pague 3. E a pessoa pega o negócio e vai pro caixa. Aí chega lá no caixa, realmente o atendente lá fala assim, vem cá, por que você está levando 2 e está pagando 3? Ué, não é o contrário? Não é. Então você vê como é que as pessoas são levadas pela propaganda, Sim, pela coisa, e elas não avaliam. Realmente o cidadão ele é frear o impulso. Professor Castelo Branco, a gente tem aqui num primeiro bloco, que é o bloco A e o bloco B desse programa. No bloco B, a gente queria que você indicasse um livro, um documentário ou um filme para os nossos telespectadores. Mas antes disso, eu vou pedir para que a nossa produção solte a vinheta do programa. Retornando ao nosso programa Contrato Social hoje com o professor Anísio Castelo Branco. Professor, qual livro você indicaria, o filme ou documentário para os nossos telespectadores? Eu vou recomendar aqui um livro que nós todos deveriam ter e deveriam ler esse livro diariamente. Os Segredos da Mente Milionária. Porque esse livro, ele ensina você a pensar diferente o dinheiro. A pensar diferente a sua mente para você, na verdade, mudar a sua forma de enxergar o dinheiro. Então, Os Segredos da Mente Milionária. É o livro que eu acho que todos deveriam ler. Eu recomendo. E muda o mindset. Muda. Eu mesmo, quando eu estou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ler aquele livro de novo. E o que é legal hoje, Thomas, é que esses livros, eu não gosto de ler, mas você gosta de assistir vídeo? O que mais tem é vídeo no YouTube hoje desse livro, Os Segredos da Mente Milionária. Resumindo, de 10 minutos, de 15, 20, já pessoas que já estão lá vendendo o seu peixe, traduzindo da maneira dele. Mas se você quiser ler o livro inteiro, quero todo dia ler um pouquinho, você tem ele inteiro narrado, da página 1 até a página última lá, que eu não sei qual que é de graça no YouTube. Olha que legal. Professor, entrando agora nessa parte técnica, eu sei que você é o presidente da Ordem dos Peritos Judiciais. Como que a perícia financeira impacta decisões judiciais e a segurança jurídica no Brasil? Impacta 100%. Eu diria o seguinte, o advogado hoje que não se utilizar da perícia judicial, da perícia em si, ele é um advogado que está transferindo o problema para o juiz. Porque o que eu vejo em muitos casos o advogado ele faz uma petição, junta um monte de documentos lá dentro, faz um monte de pedidos, aí depois tem a contestação dessa petição e fica um imbróglio para o juiz resolver. E você acha que o juiz vai resolver? O juiz fica chateado. Eu tenho vários amigos que são juízes, e fala assim, deveria ser obrigatório todo advogado entrar com processo com perícia, porque o perito, por força de lei, ele não pode mentir, ele não pode inventar, ele pode ser preso, o perito, se ele inventar números lá, inventar situações. Mas ajuda muito o juiz a tomar a decisão dele, o livre convencimento dele. Porque o juiz ele tem um livre convencimento, mas ele precisa de elementos para instruir a peça processual. Então eu acho que a perícia impacta 100% a decisão de um juiz.
Professor Castelo Branco, na sua experiência junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, quais são os principais desafios técnicos enfrentados hoje? Olha, eu acho que os principais desafios técnicos estão realmente na questão processual. Hoje tem muito processo, nós estamos falando hoje de quase 90 milhões de processos no Brasil inteiro. Os juízes, você pensa que não, mas o juiz tem prazo para decidir, tem prazo para... Ele não pode ficar com muitos processos parados na mesa, tem corregedoria, tem um monte de coisa. Então, eu acho que o principal desafio hoje é implantar a inteligência artificial dentro do sistema judiciário, e isso já está sendo implantado. Sim. Para tomar pequenas decisões, não sei o que, não para tomar aquelas decisões mais elaboradas, mas ajuda bastante porque os juízes têm meta para decidir. Então, de novo, voltando, se o processo está mal instruído, sem as provas adequadas, sem os elementos de prova corretos, fica difícil para o juiz decidir. Aí o processo vai acumulando na mesa do juiz, porque tem que abrir os prazos, né? 15 dias para isso, 5 dias para aquilo, o outro tem réplica, só para o tribunal também. E aí vai aquele processo. E vai aquele negócio demorado, e fica lá. Mas, e hoje tem uma questão, é tudo digital, então o processo, por mais lento que ele seja, ele é rápido. Uhum. Antigamente você já contava, 5 anos aí, 3 anos. Hoje não. Hoje tem um robozinho ali. Hoje o processo está lá. E daqui a 6 meses já está tendo sentença. Sim. Você cumpriu os prazos ali, já está tendo sentença judicial. E aí o desafio hoje dos tribunais é dar vazão à quantidade de processos que entram. Porque você pode estar em Miami, você pode estar em qualquer lugar do mundo e tá acessando o Tribunal de Justiça e processando. Você não precisa mais estar fisicamente em nenhum lugar. Não sei se você lembra, Tom, antigamente todos os advogados abriam escritório no centro de São Paulo. Não, tinha muitos no centro de São Paulo que era tradicional. Para ficar perto do fórum. Sim, mais próximo, né? Que tinha que ir no fórum, fisicamente, né? Hoje os juízes, quase todos eles trabalham 3 dias no tribunais e é o contrário, 2 dias em home, né? 2 dias em home office. E aí já facilita. Hoje o advogado já não despacha mais com o juiz como despachava antes. É tudo virtual. Antigamente ele ia lá, tomava um cafezinho, batia na porta, ficava amigo do pessoal do cartório. E aí tinha um contato mais físico, humano, né? Ali. Não, o juiz vai lá 2 horas da tarde, sai embora às 6 para cumprir aquela meta de ir no tribunal. Sim. Antigamente não, ele estava lá 4 dias por semana, 5 dias por semana, era melhor. Então o desafio hoje é a quantidade de processo, eliminar essa quantidade de processo. Professor Castelo Branco, em relação ao tema de recuperação judicial e reestruturação, em um cenário econômico instável, o que diferencia uma empresa que consegue se recuperar de outra que quebra? Vamos lá. Essa é uma boa pergunta, Tom. Adorei a pergunta. E é o seguinte, o que acontece hoje? O empresário, quando ele pensar em entrar em recuperação judicial, ele tem que pensar 10 vezes se ele vai querer entrar ou não. Ele já pode estar entrando direto para falência. Uhum. Por quê? Para você entrar em recuperação judicial, você precisa ter um advogado especialista. Ele não vai te custar barato. Vai custar uma grana para fazer isso aí. Depois ele vai ter que... Ele apertou o botão lá, que ele processou a recuperação judicial dele, que você sabe que o procedimento é assim, você entra com um pedido, o juiz tem 5 dias ali para avaliar se você tem os requisitos necessários para você entrar em recuperação. Uhum. Se você tiver, ele aperta o botão lá e você é deferido o processamento da recuperação. Aí você vai ter dali 60 dias para apresentar um plano de recuperação para os credores e depois mais 4 meses para você chamar a Assembleia de Credores e aprovar esse plano na Assembleia de Credores. Uhum. Aí a gente fala que depois que passa esse período de 6 meses, que é 2 meses da parte de se apresentar o plano e depois de ser aprovado em Assembleia, é que você começa a cumprir realmente o plano de recuperação, se aprovado for na Assembleia. Mas aí você já está pagando honorários para o administrador judicial, correndo o risco, dependendo do que o administrador pensar, de ser afastado da sua administração, que hoje os juízes estão tomando mais essa decisão de afastar o gestor, porque se os credores... E aí entra o administrador judicial. Não.
Aí é bom que eu te explique isso aí, que é legal. O administrador judicial, nos termos da Lei 11.101 de 2005, que é a Lei de Recuperação Judicial e Falência, ele pode ser um advogado, um contador, um economista ou um administrador de empresa. Ele, na verdade, é um fiscal do plano. Ele não administra nada da empresa. Ele ganha lá de 1,5% a 5% dos créditos que a empresa declara, certo? Que a empresa declara. Por exemplo, se a empresa declarou lá que deve 10 milhões, então ele vai ganhar 5% de 10 milhões para fazer a fiscalização da sua empresa. Ele não é teu amigo. Ele é amigo do juiz. Sim, ele está ali como um braço do juiz. Ele vai todo mês te cobrar um monte de relatório, um monte de documento, vai fazer um relatório e entregar para o juiz. Faz nada, só relatório, todo mês. E organiza a Assembleia de Credores, certo? Aí, como eu estava falando, você está pagando o advogado e está pagando o administrador judicial. Duas despesas. E você ainda tem que se recuperar. E para você se recuperar, você talvez tenha que contratar uma consultoria de reestruturação para reorganizar o seu fluxo de caixa, reorganizar suas vendas, reorganizar sua produção, fazer tudo isso. Quando eu falo que ele corre um risco, que é o seguinte, se no meio do processo ele cometer alguma falha, alguma coisa que seja interpretado como quebra do plano, como alguma lei, alguma coisa que infringiu o plano, o administrador judicial pode pedir o afastamento desse dono da empresa. Aí é nomeado uma pessoa chamada gestor judicial, que é diferente do administrador. Entendi. O gestor, sim, vai sentar na cadeira de dono, vai pegar o token da tua empresa, o token do banco, vai movimentar tuas contas bancárias, vai demitir funcionário, vai contratar gente, vai tomar decisões da tua empresa. É um perigo. Isso é um perigo. É um perigo você entra achando que você vai ter alguma moleza e você pode muito bem ter eu conheço um empresário, eu não vou aqui revelar o nome ainda, mas ele tinha uma dívida e entrou em recuperação, 43 milhões de dívida, sem precisar entrar. Foi convencido por um advogado que ele precisava entrar em recuperação, quando na verdade ele precisava mesmo era só renegociar a dívida dele com os bancos. Quer dizer, e aí se tornou um problema. Entrou em recuperação, nomearam um administrador, depois foi trocar esse administrador tinha conluio com um gestor judicial aí de mercado aí, e começaram a emitir relatórios para a juíza que os devedores estavam fraudando o plano. Isso aqui aconteceu? Foi afastado da empresa. Nossa. E depois a empresa foi convolada em falência. Aí eu fui contratado por ele para a gente reverter isso aí, aquele negócio da perícia investigativa. Nós conseguimos reverter a empresa da condição de falida para recuperando de novo. E agora já estamos quase na vias de pagar o plano e ele retomar a posse da empresa. Mas poderia ter falido a empresa. E depois descobriu-se que esse gestor judicial que lá colocou não tinha nem habilitação legal para estar lá. A juíza, desse caso específico, ela não checou as credenciais desse profissional, o profissional entrou lá, tomou decisões erradas lá dentro, fez relatórios mal feitos que prejudicou a atividade daquele empresário. E a responsabilidade nesse caso, professor Castelo? A responsabilidade é a seguinte, é criminal para o administrador judicial, criminal para o gestor judicial que lá esteve, inclusive de indenização financeira e também responsabilidade para a juíza. Sim. A juíza tem responsabilidade total pela nomeação dele. Aí vai responder em CNJ, vai responder em tudo isso. Ou seja, esse mercado não é para amadores, é para profissionais. E até porque em São Paulo, se eu não me engano, acho que tem 2 varas especializadas. Na verdade, já são 3. São 3 já? É que tinha uma que é a chamada vara do arquivo morto, né? Que é aquela vara dos processos que nunca acaba. Tipo da Varig. Sim, da Varig. Esses processos aí... Tinha também uma grande do Mapping. Do né? Mapping. Que era do... Aí ficava tudo numa vara lá perdida e chamava de vara do arquivo morto. Mas agora essa terceira vara também já recebe processos normais. Mas normalmente era a primeira vara e a segunda vara, que eu fiz até um livro, que quem prefaciou para mim foi o doutor Daniel Carnio Costa. Sim. Você conhece ele? Era o juiz da primeira vara. Da primeira vara. Depois ele é um grande amigo meu, corintiano, gente boa. E aí o Daniel, depois ele foi para o CNJ,
depois ele ficou com o juiz auxiliar do STJ, depois ele foi para o Conselho Nacional de Justiça. E o doutor Daniel esteve conosco em Sorbonne. Doutor Daniel, gente boa, né? Gente boa, né? Muito bom. Humilde, um cara técnico, muito técnico, gente boa. É um grande amigo nosso. E aí era o Daniel, na vara dele tinha o doutor João Luiz também, o Paulo Furtado, o Sacramone, depois entrou o Tiago Limonge, o Tiago Limonge já deixou de ser juiz, o Daniel deixou de ser juiz, o Sacramone já deixou de ser juiz, e hoje eu nem sei quais são os juízes que estão lá, mas são 3 varas hoje. Especializada. E professor Castelo Branco, como é que você vê hoje as provas digitais e falando um pouco de tecnologia, que você falou de inteligência artificial, sim, como é que isso está impactando nas áreas de finanças e perícia? Olha, é um caminho sem volta. Hoje a pessoa que fala assim, olha, eu sou do tradicional, vou fazer das antigas, você vai ficar fora do mercado. Vai ficar fora porque você tem que trabalhar com inteligência artificial. As provas digitais já estão sendo homologadas, certificadas, print de WhatsApp, tem protocolos para serem aceitas, mas todas elas serão aceitas. Os contratos digitais. Então é um caminho sem volta. Então hoje quem trabalha com perícia, quem trabalha na área do direito como um todo, operador do direito, tem que trabalhar 100% com a questão digital. É imprescindível, né? Não tem como você ficar mais fora disso. Então, respondendo a tua pergunta objetivamente, trabalhar com as provas digitais é o caminho, é o futuro. Já é o presente e futuro. Né? Presente e futuro. E esse futuro, que eu falo assim, é futuro daqui a 15 dias, daqui a 20 dias. Porque se você pegar assim, quais são as melhores inteligências artificiais hoje para você trabalhar, vamos supor, de texto? Surgiu o ChatGPT, hoje já está em 5º lugar na classificação. Hoje já é o Cloud. Sim. Mas daqui a pouco vai ser outro. Eu procuro usar uma plataforma aí, onde ele todo mês me dá quais são as 5 plataformas melhores debaixo da mesma plataforma. Porque eu não tenho condições de ficar avaliando tecnicamente essas plataformas. Mas eu quero estar com a melhor sempre. Sim. Aqui evolui. Então, é necessário que você hoje aprenda inteligência artificial. É que nem eu falava o seguinte, Thomas, quem é que era considerado o jurista no passado? O jurista no passado era aquela pessoa que tinha acesso a livros, conseguia comprar livros, que livro sempre foi caro, formava aquelas bibliotecas, muitos têm aquelas bibliotecas cheias de livros, nas estantes. Pontos de Miranda. Outro dia eu fui no escritório do meu amigo Dulso, né, que foi presidente da Ordem, um colega meu também, advogado criminalista, ele tem aquela biblioteca cheia de livros antigos, eu achei bonito. Eu também estive aqui no escritório lá esqueci, o escritório agora do Vocaro, do advogado do Vocaro, que está fazendo a delegação premiada dele, é o Juca. O Juca. O Juca também trabalha com o escritório do Juca, é um cliente nosso também. Ele também tem aquela biblioteca bonita lá. Mas aquilo ali hoje virou só assim para paisagem, para você tirar foto. Porque o jurista, antigamente, era essa pessoa que tinha acesso a esse conhecimento, estudava bastante, lia bastante, e por isso, por ele ter acesso a esse conhecimento, os outros que não tinham que bater continência para ele. Hoje, a informação está disponível. Para todos, né? Para todos. Não tem segredo dessa coisa. Então, o jurista hoje, ele é aquela pessoa que tem coragem de empreender no direito. Sim. Coragem de colocar uma tese inovadora que ninguém colocou. O advogado que fala assim, eu não vou entrar com essa tese porque ninguém está dando isso. Juiz nenhum dá isso. Meu amigo, esquece o juiz. Faz a sua tese, o que você acredita, escreva e tente, lute por ela. Sim. Com certeza, se você souber defender a sua tese, você vai ter êxito em algum momento. Agora, você não pode só achar assim, eu tenho que vender sucesso para o meu cliente. E se você for analisar, professor Castelo Branco, o advogado é o que prepara a tese para uma futura jurisprudência. Né? Se você não colocar a tese para o juiz decidir, como é que você vai saber as novas jurisprudências? Exatamente. Você sabe, Thomas, eu fundei um instituto chamado Instituto de Matemática Financeira, IMF.
com o objetivo de fazer seminários, pequenos seminários em faculdades, aí levar um jurista como você e levar um professor de matemática para a gente discutir um assunto. Os dois temas, né? Os dois temas. Alguém do direito e alguém da matemática. Legal. Que é uma coisa diferente. Sim. O matemático financeiro, ele quer que aquele conhecimento dele seja aplicado na prática. Na prática. E o advogado, ele não sabe como aplicar aquilo na lei, ele conhece da lei. Mas juntos, eles podem criar uma tese nova, um negócio que vai prevalecer. Então eu vou começar a promover esses encontros pontuais em faculdades. Muito legal. Através do Instituto. E até da reforma tributária agora, né? Que esse momento é importante. Você vê que vai acontecer com a reforma tributária. Eu falo que um amigo meu, um humorista, um dia, se quiser, eu trago ele para dar. Você vai morrer de rir aqui, o Gui Santana. Não sei se você gosta dele, mas eu te indico ele aí. Um dia ele postou assim, que nós vamos ter no ano que vem a terceira guerra dos impostos, mundial dos impostos. Verdade. Porque o governo, não sei se você percebeu com a pegadinha aí, o governo ele está transformando cada contribuinte em fiscal do governo. Porque quando ele implantar esses novos modelos de cobrança de imposto, ele vai dizer assim, ó, você vai pagar, vai acabar o lucro presumido, o simples, você vai pagar 28%. Pô, mas 28%? Mas você pode pagar menos. Como? Desde que você apresente despesas. Sim. Aí você reduz, tem um cashback, reduz né? a tua base de cálculo, tem um cashback e você vai pagar 28%, mas em cima do que realmente é o lucro. Aí você vai ver que você pode pagar, no final das contas, menos imposto que você está pagando hoje. Mas você tem que comprovar todos os teus gastos com nota fiscal. Ou seja, você vai obrigar todo mundo a emitir nota fiscal. Sim. Essa é a pegadinha Sim. da reforma tributária. Que segundo Que aí seriam os fiscais, né? Que ou você escolhe, eu vou pagar 28% na ponta, ou vou fazer todo mundo que quem eu compro me dá nota fiscal, para reduzir minha despesa. Aí o que acontece? Esse é o que está aprovado, essa reforma agora, está sendo implantada pela Receita. Eu tenho um amigo lá que ele é delegado da Receita, ele é delegado geral, inclusive, Brasil, de uma área de instituições financeiras. Ele fala que eles estão com o cabelo em pé. Como fazer isso acontecer? Para fiscalizar. Então vai ser auto-atuação de infração para tudo quanto é que é lado aí. Porque, na verdade, é isso que vai acontecer na prática. Agora, dizem que esse governo, que se for um governo de direita que entrar, pretende reverter alguns pontos dessa reforma tributária para facilitar a vida do empresário. Que da forma que está, você vai ter que gastar com muita consultoria tributária para fazer a tua empresa funcionar. Ou seja, você deixa, na verdade, de cuidar do seu próprio negócio. Se você tem uma loja de eletrônicos, por exemplo, o que o empresário, quando ele vai montar uma empresa, ele pensa, o que eu entendo? Eu sou um pintor, eu sou um advogado, eu sou um comerciante de eletrônica, eu sou um comerciante de qualquer coisa. Então, o que ele pensa? Eu vou comprar uma mercadoria por 10, vou vender por 30. Vou pagar a despesa, vou ter um lucro de 10. Então, esse está na cabeça dele. Só que quando ele começa a abrir o CNPJ, ele vai descobrir que ele tem que administrar contador, imposto, RH, um monte de taxa, um monte de coisa. Ele gasta a maior parte do tempo dele administrando essas questões fiscais, administrativas, de que focando no negócio principal, que é comprar barato e vender com a maior margem de lucro. Comprar é uma arte, negociar, compra é uma arte. Quer dizer, na verdade, é um grande desafio para o empreendedor. É um grande desafio, 100%. Ou seja, o empreendedor, você falou uma palavra interessante, empreendedor. É uma coisa interessante, Thomas, o empresário saber o seguinte, a diferença entre empreendedor e administrador. Sim. Porque o empreendedor é aquele cara que sonha, que investe, vende o seu carro, põe o seu imóvel em garantia, porque ele acredita naquele projeto. Ele acredita, ele corre o risco. E o administrador é aquele que está vendo os números. O administrador é aquele que trabalha com técnicas. Sim. Ele trabalha com relatórios, com métodos de apurar números, não sei o quê. Então, ele ele é técnico. E o empresário é sonhador. Então, o problema é que quando o empresário ele acha que ele é as duas coisas ao mesmo tempo.
ele acha que ele é administrador e empresário. Isso e nem sempre é verdade. Não, quase sempre não é verdade. O bom empresário, empreendedor, é aquele que sabe colocar jogadores certos nas posições certas. Sabe colocar um bom administrador, sabe colocar um bom comprador, um bom fiscal, um bom vendedor. Esse é um bom empresário. Uhum. Agora, quando ele quer ser o cara que vai fazer tudo isso acontecer, mas eu sei administrar, eu sei aí isso. Não dá certo. E tem um negócio. A pessoa ela funda uma empresa e ela fundou numa época, no momento, fundou em 2015. Nós estamos em 2026, já passaram 11 anos, já mudou tudo. Sim. Então, os conceitos que ele tinha na época de empresário, pode ser que não vale hoje. O que está acontecendo hoje no mercado? O Mercado Livre está indo para a China, montando CD lá. Sim. Para trazer tudo direto. Quem vai ser o maior fiscal do povo vai ser esses marketplaces. Mercado Livre, Shopee, Shein. Online, o e-commerce. Esse pessoal vai começar a mandar informação para a Receita Federal de todas as compras de todo mundo. Daqui a pouco a Receita vai estar te mandando a declaração em casa pronta. Olha, você... automatizada, né? Você gastou tanto aqui em compras, mas você declara que você ganha... Você gastou 5 mil de compras, você declarou que você tem um salário de 2. Como é que você gastou 5? Sim. De onde veio os outros 3? Olha o problema que está tendo. Então, é problema de educação financeira, a gente falava aqui no início do nosso bate-papo. A questão de simplificar a vida do empresário, a parte tributária, mas é uma questão de você entender que você agora vai ter que olhar mais para as suas finanças. Você tem que aprender de novo, olhar para números, essas coisas, que isso vai ser importante daqui para frente. Professor Castelo Branco, estamos chegando próximo ao fim do programa. Foi muito agradável a nossa conversa, mas já para te deixar fazer as suas considerações finais do nosso programa. Então tá bom. Ô Thomas, eu queria dizer o seguinte, em primeiro lugar, agradeço muito você ter me convidado, você é um importante advogado, você é um cara que estudou, que se preparou para chegar onde você chegou. Ninguém chega em nenhum lugar por acaso, você passou por muitas formações. Então, baseado nisso aí, eu quero dizer o seguinte, se você quer ser uma pessoa de sucesso nesse Brasil, nessa coisa, você sempre vai ter oportunidade. Mas não se iluda só com essa coisa de tecnologia. Entenda que você tem que ir para a escola, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que se profissionalizar, e aí sim você tem que aprender a usar as ferramentas de tecnologia disponíveis. Elas têm que ser suas aliadas, você não tem que ser, na verdade, submissa, mas tem que ser suas aliadas para você, aquilo que você aprende no mundo real, você saber colocar isso em prática. Então, o meu recado final é dizer o seguinte, se você quer vencer hoje, você tem que juntar conhecimento com tecnologia. Mas não só tecnologia. Sim. E não só conhecimento. As duas coisas não andam separadas hoje em dia. Elas andam juntas. Você não pode ser refém só da tecnologia. Não pode deixar de estudar. O jovem hoje está sem expectativa de futuro. Se você perguntar para um jovem hoje de 17, 18 anos, o que você vai fazer quando você sair do ensino médio? Vai fazer faculdade? Que faculdade? Tem um amigo meu que fez faculdade, tá no Uber, não sei o quê, o outro fez isso. Eles querem ser o quê? Influencer, TikToker, YouTuber, montar e-commerce, montar isso, montar aquilo. Tudo isso pode dar certo, mas não pode ser só o plano A. Você tem que ter um plano A e um plano B para a sua vida. Então conhecimento e tecnologia e visão de futuro vai dar certo. Já agradeço, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Castelo Branco. E aqui, mais uma vez, agradecer a todos vocês que participam até esse presente momento do nosso programa Contrato Social. E mais uma vez, professor, muito obrigado em nome do nosso programa Contrato Social, a sua vinda aqui e pela sua belíssima exposição. Muito obrigado. Eu que agradeço.